Olá senhores, bem-vindo ao canal. E não é que o Jorlan ficou chateado comigo por eu ter citado ele brevemente durante um vídeo? Quem me mandou esse vídeo foi um inscrito do canal, inclusive agradeço a atenção dele em ter mandado o link. E quando eu fui ver o vídeo, lá estava Jorlan extremamente chateado com o vídeo que eu fiz, senhores. E eu sinceramente não achei que eu falei nada demais durante aquele vídeo. Eu só dei um exemplo imaginário falando que um cara como o Jorlan, por exemplo, que provavelmente, pelo que me parece, é um cara gente boa, nunca passou a perna em ninguém, tem ótimas dicas aí na parte da musculação, mas muito gato ele não é. E o que eu quis dizer com o exemplo que eu falei aquele dia é que tem alguns caras, tipo a maioria aqui no Brasil, que de repente não se acham muito atraentes, e esses caras que têm uma autoestima baixa, quando eles vão se relacionar, eles demonstram muito afeto de uma vez só para as madames, que costumam não valorizar muito esse tipo de comportamento. Só que às vezes, esse mesmo cara que tem autoestima baixa por de repente não ter uma aparência que ele gostaria, quando o cara treina musculação e fica monstro, independente se ele é sub 5 ou não, isso aí pode fazer uma grande diferença na autoestima do cara, nos relacionamentos que ele for ter com as madames que ele conhecer durante a vida dele. Mas mesmo assim, eu acho que muitos desses caras ainda ficam com um sentimento de autossabotagem dentro de si por não se acharem muito bonitos. E é por isso que mesmo alguns caras que estão no shape, até os caras que têm boas condições financeiras, de repente por não terem uma autoestima muito boa, começam a se comportar como um gado durante um relacionamento. E é isso que eu falei durante o vídeo lá, mas sinceramente eu não sabia que ele ia ficar tão chateado com essa história. Olha só como o Jorlan reagiu ao vídeo em que eu citei ele. Cara, a internet é muito filha da p, né? Eles pegaram aquela foto minha que eu pegou um bulldog com 127, 28 quilos assim, ó. E os caras falam como se eu fosse daquele jeito, né? Eu tô com 30 quilos a menos, que é o meu peso normal agora, 100 quilos, 99, que eu tô em dieta. E sai me vendendo por aí na internet como se eu fosse indefinido. Agora, ninguém posta foto minha, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, com a cintura desse tamanho, fininha, né? Que acho que muito pouca gente tinha aquela cinturinha ali, e fala assim, não, o shape do Jorlan é assim agora, ele já tá com 42 anos. É a mesma coisa falar do Coleman. Porra, olha o cara de cadeira de roda. Fala, meu irmão, tu não vai olhar pro Coleman agora, tu vai olhar pro Coleman no auge dele. E essa é a primeira queixa aí que o Jorlan apresentou, falou que eu coloquei uma foto dele completamente inchado, onde ele tá parecendo um bulldog, e eu tenho que confessar que eu só usei essa foto porque eu achei engraçado. Ele realmente tá um pouco inchado, inclusive eu diria que tá parecendo um sapo boi. Ele mesmo falou que nessa época ele tava 30 quilos acima do que ele tá hoje, e ele reclamou também que ninguém tem coragem de colocar uma foto dele aí quando ele tava no auge, com a cinturinha fina, bumbum durinho e o rostinho angelical. E eu, juntamente com a minha equipe, depois de fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada aqui sobre o Jorlan, achei uma foto dele no auge, senhores. E faço questão de colocar aqui para fazer justiça, até como forma de reparar o meu erro no primeiro vídeo, onde eu coloquei um meme do Jorlan ao invés de colocar ele no auge. Mas o que o Jorlan talvez não tenha entendido é que aquele vídeo lá é no tom de humor, meu filho. Calma, é zoeira. O assunto que eu levantei naquele vídeo é questionando se adianta alguma coisa o cara tá no shape, ser monstrão e tudo, mas na hora do relacionamento ele não saber como se comportar e demonstrar muito afeto. Aí as pessoas podem até se perguntar, mas tá, por que você usou o Jorlan de exemplo aleatoriamente numa história que não tinha absolutamente nada a ver com ele? E em minha defesa eu tenho que dizer que eu introduzi o Jorlan nessa história só pra poder fazer um bait na capa do vídeo, colocar uma pessoa famosa, porque o assunto era justamente esse, se faz alguma diferença o cara ter o shape mais ser sub 5. E talvez ele ficou chateado porque ele não se considera um sub 5. Não é verdade? Então os caras, em vez de olhar o Jorlan no auge do Jorlan, não, eles pegam a pior versão do Jorlan para falar que o Jorlan é daquele jeito. Mas eu sei por quê, né? É porque se falar bem do Aldeia, o Aldeia voa, ó. Falando mal já voa, imagina falando bem. Porra, é um bando de recalcados, filho da p. É foda. Peguei um canal esses dias, hackeando não sei o que, o nome do canal aí, querendo lacrar. O cara é tão sem imaginação que ele botou, era uma mulher falando, o cara tá fazendo um react. Era de uma mulher falando de relacionamento. Aí o cara botou a minha foto e botou a foto do bonequinho do Dolly. Porque o Dolly tá em alta, porque falaram um negócio aí de que o cara tava fazendo propina, sei lá o quê. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível.
E aí o Jorlan tá falando da capa do vídeo, onde eu coloquei ele naquela foto clássica onde ele tá parecendo um bulldog, mas como a foto é recortada e ia ficar um negócio estranho ali na parte do braço, eu coloquei uma foto do Dolinho só pra poder preencher a imagem. E o Jorlan já levantou uma teoria conspiratória aí falando que o Dolinho tá envolvido num caso de propina. Eu até o momento não tava sabendo disso, senhores. Até o Dolly tá envolvido em maracutaia e realmente, parece que o dono das empresas Dolly tá meio enrolado aí na justiça, mas eu posso garantir ao Jorlan que eu não sabia disso, e o Dolinho é o meme que eu uso direto aqui no canal, e até com isso o Jorlan quis implicar. Aí tá de brincadeira também, né, meu filho? Será que ele pensou que eu tava querendo passar uma mensagem subliminar ao grande público que talvez o Jorlan também esteja envolvido com coisa errada, assim como o Dolly Nelson? E se foi isso que ele pensou, eu devo dizer a ele que fique tranquilo, como eu acabei de falar, nem tava sabendo disso, e ele falou que eu fiz tudo isso porque eu tava querendo lacrar, e eu não tinha imaginação e fui querer usar logo ele de exemplo. Porque, segundo palavras dele mesmo, eu peguei a pior foto dele na internet, meio que resumindo a trajetória dele, aquela foto que é um meme na verdade. Mas eu já coloquei a foto aqui do Jorlan no auge. Devo dizer também que no auge o Jorlan não era um cara muito gato, nem nos velhos tempos, mas realmente a cinturinha era fina. Se era isso que ele queria que falasse no vídeo, tá aí a minha homenagem ao Jorlan dos velhos tempos. E eu acho que tem que respeitar a trajetória dele mesmo. Não podemos resumir o Jorlan ao meme dele inchado. Tem muitas fotos aí em que ele tá bem melhor do que naquela, e eu faço questão de colocar aqui para os senhores verem a diferença e também perceber o quanto eu fui injusto com ele naquela ocasião. Olha a diferença aqui, senhores. Pode ver que nessa outra foto aqui, se for comparar com a foto do meme, ele até que não tá tão ruim assim. É foda. Tem que fazer vista grossa. Sabe qual é? Porque eu falei, rapaz, aí o cara... Não, e aí detalhe, o cara me citou no vídeo da mulher falando, que ela tava falando que o namorado dela tinha um bração e era gentil, não sei o quê. Ou seja, o cara quis falar aqui o sinônimo disso, porque acho que ele ficou recalcado que a mulher tava falando do cara que era forte. Ele deve ser magro pra caralho, né? Ele vai ver, eu vou deixar gravado, ele vai ver esse vídeo e vai fazer outro vídeo falando mal de mim. É verdade. E ele falou que isso não tinha nada a ver, o cara ser grande, não sei o quê. Vamos dar um exemplo do Jorlan, né? Vou traduzir o vídeo. Ó o Jorlan, feio pra caralho, não conhece ninguém, não tem, na cabeça dele, né? Não tem mulher, não tem nada, não sabe nem falar com uma pessoa, é um cara de Neandertal, tem um rosto indefinido, um corpo grotesco, e nem por causa disso ele é um cara atraente, mas ele é forte pra caramba. Tipo, os caras bate, aí fala assim, não, mas ele é forte pra caramba. Eu falo assim, ah, mano, calma aí, cara, me deixa em paz, mano, você nem quem tu é, demônio. E eu acho que essa é a parte onde ele ficou mais chateado, mas ele entendeu completamente errado. Eu faço questão, vou colocar o vídeo aqui de novo, onde eu falo brevemente sobre ele, e os senhores vão perceber que eu não falei nada disso aí que ele disse. Eu vou respeitosamente aqui utilizar o exemplo do grande Jorlan. O cara parece uma tartaruga, com uma cara completamente indecifrável. Não dá pra saber quantos anos esse rapaz tem, mas deve ser mais ou menos entre 40 e 60. Só que a gente pode analisar que ele tem um físico invejável. O cara é monstro mesmo. O bíceps dele deve ser até maior do que a cabeça dessa senhora aí do vídeo, mas isso não é o suficiente, de repente, para as madames sentirem atração pelo cara. E se fosse, por exemplo, um cara igual o Jorlan, como eu tô dando o exemplo dele, vamos supor que ele se interessasse por uma guerreira e ele tivesse esse fator do físico a favor dele. Mesmo assim, se ele começasse a dar uma de gado infinito e começasse a demonstrar que ele tá desesperado e que ele gosta mais da madame do que ela dele, a guerreira automaticamente ia começar a se sentir meio sufocada, porque o cara tá com sangue nos olhos pra namorar com ela e ela nem tanto assim, e isso começa a gerar na guerreira um sentimento de nojo que vai crescendo paulatinamente. Tá aí o vídeo, em nenhum momento eu falei que o Jorlan é grotesco, que ele é feio pra caramba e parece um Neandertal. Eu realmente não sei porque que ele entendeu dessa forma. Eu só falei que não adianta nada, dando o exemplo do Jorlan, se o cara for monstrão, shape, sarado em dia e tudo em ordem, se de repente ele não saber se comportar durante o relacionamento e demonstrar afeto demais. Só foi isso que eu falei. E talvez ele tenha ficado chateado porque eu falei que ele tem uma cara um pouco indecifrável, que não dá pra saber ao certo qual a idade dele. Eu ainda inclusive falei brincando que seria entre 40 e 60, e eu acertei, ele tem 42. Não sei por que ele tá tão chateado desse jeito. Mas falando sério agora, uma parte aqui que revendo, eu acho
que o Jorlan não pode ter gostado muito foi quando eu falei que ele parece uma tartaruga. E talvez eu tenha me expressado mal, então o Jorlan não parece uma tartaruga, tá, pessoal? Esqueçam aquilo que eu disse, mas nenhuma tartaruga veio reclamar que eu comparei ela com o Jorlan. Eu não sei por que ele tá tão sensível desse jeito, sendo que é uma zoeira. Quem tinha que se sentir desprestigiado é a tartaruga. Mas brincadeiras à parte, agora falando sério mesmo, pelo pouco que eu conheço do Jorlan, inclusive já vi ele lá no Redcast, foi bem bacana o episódio que ele participou, e eu acho ele um cara bacana, se comunica bem, faz um ótimo trabalho aí na internet, mas será que só por causa disso agora eu tenho que achar ele muito gato? Não é o caso. O Jorlan, assim como eu e a maior parte dos homens, pelo menos aqui no Brasil que eu percebo, são sub-5s também. E eu diria pro Jorlan que não há motivos pra preocupação, isso aí é o de menos. Ele que inclusive é um cara bem sucedido, monstrão aí, shape gigantesco, não sei porque se deixou abalar com um vídeo de zoeira, mas já fica adiantado aqui a minha retratação a ele. Mas não parou por aí, senhores, ainda tem mais vídeo dele reclamando de mim. Sai fora, entendeu? Porra, tá doido? Sacou? Aí eu falo, vou esperar você botar minha foto lá, ou depois eu vou postar essa foto aí. Eu, ó, bonitinho ali, ó, alinhado, shapezão, top pra caralho, entendeu? Porra, maluco. Fala sério, brother. Porra. Mas aí eu acho hoje, eu tô achando mais graça do que ficando bolado. Porque não adianta, cara. Eles não vão parar nunca, entendeu? E esse vídeo nem é de musculação, viu? Negócio de relacionamento. Mas sabe o que é legal? Os caras queima. Quando a pessoa me encontra na rua, vê que não é nada daquilo. Aí fala assim, porra, tá um maluco da hora. Porra, teu shape é maneiro. Porra. Eu falei, cara, é porque a venda tá mal feita. É igual quando bota aquela foto da carne ruim no mercado. Só que quando você vê a carne, porra, a carne é boa, viu? A carne é maneira. E nesse finalzinho aí, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o Jorlan então gostaria de ser cortejado, senhores. Não basta você elogiar o cara, falar que ele deve ser gente boa, trabalhador, honesto, conteúdo muito bom na internet, o shape invejável, que foi isso que eu falei no primeiro vídeo, isso não é o suficiente pra ele. Só porque eu dei o exemplo dele imaginário, que eu nem sei se ele se comporta como gado nos relacionamentos que ele teve, o cara ficou chateado. E eu acho que tudo que ele quer é que a gente se renda aos encantos dele. Já elogiei o cara várias vezes aqui durante o vídeo, mas mesmo assim eu acho que não vai adiantar nada, porque o Jorlan acha que eu tô lacrando e que eu sou uma espécie de hater aí do trabalho dele, quando na verdade não é nada disso. Eu sou um grande fã do trabalho dele, e o que o Jorlan quer que eu fale então, é que ele quer que eu faça assim como o Guilherme Batilani e diga que ele é muito gato, um cara bonito e super bem vestido. Tá satisfeito agora, Jorlan? Eu ia citar brevemente que eu acho o Jorlan parecido com um personagem da Marvel muito famoso, mas eu não vou fazer isso porque o Jorlan é muito sensível e não gosta que façam piadinhas quanto ao fato dele ser sub-5, igual a maioria dos homens. E só deixando bem claro aqui, todos que conhecem o canal sabem que é uma grande brincadeira. Com certeza o Jorlan só viu esse vídeo do canal e acha que eu tô fazendo alguma espécie de zoeira desproporcional com ele, mas não é o caso. Mesmo assim, para que não restasse nenhuma dúvida, coloquei a foto aí que ele solicitou quando ele tava no auge. E se essa é a fase boa do Jorlan, imagina quando ele tava na rua então, hein? Fica aqui registrada a foto da cinturinha que ele pediu e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do Jorlan chateado com o vídeo que eu fiz dele. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Junior Masters Cabeça de Tartaruga Bolivariano dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!